Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 17 minutos. Seja na vida pessoal ou no ambiente de trabalho, uma coisa é certa: o tempo parece estar passando cada vez mais rápido. E é por isso que a gente precisa aprender a organizar as tarefas de forma eficiente para conseguir dar conta de tudo que a gente tem que fazer. E para ensinar algumas técnicas de gerenciamento de tempo, nós convidamos a psicóloga Rosana Moreira para conversar então com a gente nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Rosana, um prazer conversar com você hoje. Bom dia, um prazer estar aqui também hoje com vocês, falando desse tema super importante, né, no nosso cotidiano aí, na nossa vida atual. E para a gente começar, a má gestão do tempo, ela pode então trazer vários problemas para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, ainda mais para essa rotina tão corrida que parece que está cada vez mais assim, né? Então, quais são as principais consequências de um tempo mal gerenciado? Sim, o impacto negativo vai ser principalmente na nossa qualidade de vida, né? Então, assim, os prazos não cumpridos, os projetos inacabados acabam gerando estresse, fadiga, ansiedade, sentimentos de frustração, sentimentos de falta de motivação, né? Então, organizar, planejar bem as atividades do nosso dia a dia vai aumentar o bem-estar, né? A nossa sensação de segurança, né? Em relação a toda esse corre-corre, essa correria, né? E a procrastinação é um problema enfrentado por muitas pessoas que têm dificuldade em gerenciar o tempo, ou talvez com uma consequência dessa dificuldade de gerenciar o tempo. Então, quais dicas você dá aí para tentar acabar com a procrastinação? Assim, acabar com ela eu acho que não é possível, né, gente? Mas a gente pode tentar controlar, vamos dizer assim, né? E antes de falar um pouco sobre essas dicas, né, eu queria falar sobre a lei de Parkinson. Que diz o seguinte: o trabalho ele se expande até tomar todo o tempo da tarefa. Ou seja, o que isso é uma lei escrita por um escritor britânico em 1955, mas ela continua válida até hoje. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós temos uma tendência a procrastinar, né? Isso é algo natural que faz parte do ser humano, né? Da vida diária e tudo mais. Então, trocando assim, né, resumindo, o que ele quer dizer com isso? Se a gente tem um dia para fazer o trabalho, eu vou levar um dia inteiro. Se eu tenho 2 dias, eu vou levar esses 2 dias para fazer a mesma tarefa, né? Bom, mas aí voltando aqui ao ponto, né, sobre a procrastinação, tem alguns aspectos, alguns fatores que favorecem essa procrastinação, que são o perfeccionismo. Então, quando eu fico muito preso aos detalhes, né, e nunca está bom o suficiente, a distração, né? Então, quando a gente perde o foco e acabo perdendo muito tempo também para executar a tarefa, né? E também uma dificuldade em estabelecer prioridades, né? Esses aspectos prejudicam aí, né, na hora de conseguir executar as nossas tarefas dentro do prazo. Com certeza. E junto a isso, parece que as 24 horas do dia podem ser pouco tempo para o tanto de coisa que a gente quer fazer, que a gente deve fazer, que a gente se propõe. Por isso, quais dicas que você dá nessa classificação, então, de tarefas, já que você falou que essa priorização, entender o que é em primeiro, segundo, terceiro lugar, também ajuda a gente a otimizar o tempo? Sim, o planejamento ele é essencial, né? Ainda que às vezes a gente tem algumas resistências, né, a pensar sobre isso. Então, uma forma que eu acho interessante de classificar, né, fazer essa classificação, é utilizando o quadrante do importante e urgente, que é também de um escritor americano, o Stephen Covey, né, e ele vai propor o seguinte: o primeiro quadrante, você vai ali listar as tarefas que são urgentes e importantes, ou seja, essas não tem jeito, faça agora, né? Então, aí inclui aqueles imprevistos, né? Às vezes um adoecimento, o carro que estragou, né? Alguma coisa em casa que deu problema. Então, a gente precisa executar aquela ação. O segundo quadrante é o quadrante do importante e não urgente. Então, esse quadrante, ele considera o essencial. Aí está, né? O nosso planejamento está focado aí. Então, aí estão as tarefas que eu vou agendar, que eu posso planejar, né? E ele chama atenção principalmente para aquelas relacionadas à saúde, né? Que cuidar da saúde é muito importante.
Então, essas tarefas, a palavra de ação é planeje, agende, se prepare para executá-las, né? O terceiro quadrante, ele coloca as tarefas importantes, mas não urgentes. Ou seja, o que é isso? É aquela tarefa que ela é importante de ser executada, mas você pode delegar ela para outra pessoa. E no quarto e último quadrante, ele coloca as não urgentes e não importantes. E aí tem até uma pergunta, né? Por que a gente faz coisas não urgentes e não importantes? Em detrimento, às vezes, daquelas do segundo quadrante, né? E aí estão aquelas coisas relacionadas a distrações mesmo, né? Então, o excesso de redes sociais, né? Isso tudo acaba prejudicando. E aí a dica é, elimine essas distrações. Esse quarto, ele pode ser até uma estratégia da pessoa tentar se enganar, né? Ah, não vou fazer esse que é importante porque eu também tenho que fazer isso. Mas quando a gente reflete, não tem, né? Exatamente. Então, realmente, esse quarto, ele pode ser uma estratégia que a gente tenta se enganar, mas o preço, ele vai vir, vai cobrar caro por a gente não estar fazendo o que é importante e urgente. Exatamente. E planejar as coisas com antecedência é uma excelente forma de conseguir acabar com a procrastinação e se organizar melhor, para não esquecer as tarefas diárias, conseguir priorizar, né, como você disse. Mas que dicas que você dá para a gente conseguir colocar isso em prática, talvez ferramentas e coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia para ajudar a gente a se organizar? Sim, então, a primeira coisa... Aplicativos, né, também. Sim. Né, essencial é ter uma agenda, né? E aí, a gente tem hoje os aplicativos que favorecem muito aí. Mas o essencial é que seja algo que você consiga utilizar de uma forma coerente, clara e que vai te dar esse auxílio para se organizar, né? Então, é importante conseguir encontrar essa forma de organização, ou no papel, ou digital, né? E é importante também a gente pensar sobre o tempo que eu vou gastar em cada tarefa. Muitas vezes esse tempo, ele fica mal analisado, né? Eu penso que eu vou gastar menos tempo e gasto muito tempo, ou ao contrário, né? E o terceiro ponto é conferir a agenda, né? Muitas vezes as pessoas fazem uma agenda muito bonita, muito planejada, mas esquecem de ir lá conferir. Então, todos os dias é importante dar uma olhadinha e verificar, né, quais são as tarefas ali. E, Rosana, as dicas que você está passando aqui para a gente hoje é para trazer leveza, é para realmente otimizar, é para fazer com que isso seja algo positivo na vida das pessoas e não que se torne um peso. E é justamente sobre isso a minha próxima pergunta, porque planejamento é a chave, então, para um bom gerenciamento. Mas se surgir algum imprevisto, é tão importante quanto a pessoa também saber lidar da forma melhor possível com isso. Ah, isso poderia ter ficado melhor, mas eu consegui fazer desse jeito, né? Pra gente entender e lidar com essas adversidades. Quais dicas que você dá, então, pra gente lidar com esses contratempos que eles vão surgir? Sim, exatamente, né? Os contratempos, né, os imprevistos fazem parte aí, né? Né, às vezes a gente tem uma tendência, quando algo dá errado, a primeira coisa é a autocrítica. Né? E aí ter um pouco dessa flexibilidade, né, de entender que aquilo aconteceu, mas a gente pode refazer, né, e não gastar muito tempo, às vezes, o que a gente chama de tempo emocional, né, ruminando, catastrofizando, se culpando por aquilo que deu errado. Né? Acho que é uma coisa muito interessante a gente pensar também, que é uma coisa que talvez eu já fiz muito isso, hoje melhorei bastante, que é passar muito tempo planejando, fico lá muito tempo, às vezes uma manhã inteira organizando o planner, eu tinha aqueles bullet journal, né, então eu fazia a tabela da semana, eram 3 páginas assim de planejamento para a semana, que eu perdia muito tempo fazendo aquele monte de coisa. E aí colocava aquilo tudo escrito e na hora de botar em prática, eu vi que não estava dando muito certo, mas eu gostava daquele processo de ficar ali, era bom, eu me senti que estava fazendo alguma coisa, mesmo que no final não desse certo. E aí depois eu precisei mudar, eu acabei comprando um planner pronto, que é só ali os quadradinhos de cada dia, eu vou lá e coloco o que eu tenho para fazer no dia, se tem um horário ali eu coloco, e fui assim encontrando o que funciona melhor para mim, porque eu vi que aquele outro jeito, né, do bullet journal
funciona muito bem para algumas pessoas, mas para mim ele estava sendo assim, quase que um momento que eu pegava para fazer aqueles cadernos de colorir, sabe? Sim, sim. Podia muito bem estar usando o meu tempo de lazer para pegar um daqueles livros de colorir e ficar colorindo ali, em vez de ficar enfeitando o meu bullet journal com um cronograma que eu acabava não conseguindo seguir. Então, assim, é importante isso, de às vezes experimentar, né? Fazer os testes, ver qual método funciona melhor para você. Às vezes precisa de mais de um, né? Eu uso o planner e as agendas de celular, então eu uso as duas coisas. E encontrando, também entender que não é porque funciona pro seu colega, pra pessoa que você conhece, que indicou, funciona para você, né? Tem que ter Exatamente, é bem pessoal, né? Sim. Então, cada um vai encontrando a forma que isso aí vai fluindo de uma forma mais eficaz, né? Isso aí. A gente vai para um rápido intervalinho, mas na volta a gente vai falar um pouco mais sobre a importância de também ter um tempo de descanso aí nesse planejamento, saber falar não, às vezes também, pra gente não se sobrecarregar e evitar cobranças. Então você aí de casa não sai daí, que a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre esse tema. Mas se você quiser participar com a gente, ainda dá tempo. Envie sua pergunta pelo nosso WhatsApp ou pelo Instagram da Diversa, que estão aparecendo na tela para você. E a gente volta já já. Se você mora em Contagem e está querendo um cãozinho de companhia, adote um dos 40 bichinhos que estão à espera de um lar na unidade de vigilância de zoonoses. As fotos com as descrições dos cães estão disponíveis no site da prefeitura. Todos os animais são castrados e podem ser adotados por qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade que se encaixe nos termos da adoção responsável. Manhã Diversa de volta, agora são 11 horas e 31 minutos, hora de fazer contato com a nossa equipe de jornalismo. Vamos conversar então com o Vitor Ferreira, que já está por dentro de tudo o que acontece nessa quinta-feira. Bom dia para você, Vitor. Então, qual é a notícia de maior destaque nessa quinta-feira? Bom dia, Roberta, Mari, Rosana. Uma boa quinta-feira para vocês e para todo mundo de casa. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais devem iniciar testes de uma nova vacina contra a Covid-19 logo no início de 2023. Os cientistas apontam que os testes pré-clínicos até o momento trouxeram resultados positivos e que aguardam as orientações da Anvisa para regularizar o imunizante. Segundo os envolvidos no projeto, meninas, a vacina Spintec pode ser a primeira vacina humana desenvolvida totalmente no Brasil. E com isso a produção também será mais barata do que nos outros imunizantes que estão sendo distribuídos no momento aqui no país. A UFMG informou que o imunizante teve eficácia nos testes realizados em animais, incluindo a proteção contra a variante Ômicron. De acordo com o CT Vacinas da UFMG, a Spintec pode ser usada como possíveis doses de reforço nos próximos anos, que devem ser necessárias para proteger a gente contra o vírus. Mário, Roberta? É isso aí, Vitor. As vacinas vão evoluindo aí, a ciência vai progredindo para a gente conseguir cada vez mais vacinas mais eficazes para essa e outras doenças. E aproveitando sua presença aqui hoje, o que você já adianta para a gente do Diversa em Rede de mais tarde? Então, hoje é quinta-feira, É o dia do nosso quadro de boas notícias com a repórter Sulamita França. Ela conversou com um grupo com diversas pessoas do país, que reúne pessoas voluntárias para promover o resgate de animais em desastres. Eu gosto muito desse quadro, meninos, não sei vocês, porque é aquele momento do dia em que a gente assiste o jornal, fica bem informado, mas ainda assim sai com o coração quentinho. O Diversa em Rede é às 9h30 da noite, aqui na Diversa. Vocês conseguem acompanhar a gente pela TV, no YouTube e também no nosso site, o diversa.tv, que traz, além da nossa programação, a nossa transmissão ao vivo por 24 horas, também notícias exclusivas para o site. Então, vale a pena conferir. Com vocês, meninas. Muito obrigada, Vitor. Eu também amo o quadro Boas Notícias, porque realmente a gente escuta. É comum as pessoas falarem, nossa, eu sinto falta de ligar a TV e ver alguma coisa boa. É só notícia ruim, então eu acho muito importante essa quinta-feira trazer essas ações que realmente melhoram o mundo e também aquece o nosso coração. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje e amanhã você volta com mais destaques pra gente.
E aqui no estúdio nós estamos falando sobre como aproveitar melhor o tempo, gerenciando as tarefas do dia a dia. E quem está batendo esse papo com a gente é a psicóloga Rosana Moreira. Rosana, mais uma vez, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente e ajudar a gente a dar uma gerenciada aí no tempo, porque realmente os dias estão corridos, né? Parece que 24 horas não é o suficiente. E a gente vai continuar nosso bate-papo agora, porque às vezes, para a gente conseguir realmente dar conta de tudo, a gente precisa aprender a dizer não quando alguém pede alguma coisa pra gente. E aí, às vezes, a gente tem receio de falar não e aí se indispor com a pessoa de alguma forma, né? Então, que dicas que você dá pra gente conseguir realmente estabelecer esse limite sem, né, causar nenhum tipo de desconforto, nenhum problema? Sim. O dizer não, ele é uma habilidade social, né, que está na classe da assertividade. E o que seria isso? É quando eu consigo expressar o meu sentimento, né, a minha opinião, o que eu estou pensando, de uma forma clara e honesta, sem magoar outra pessoa, sem violar o direito do outro. Então, eu estou garantindo o meu direito de uma forma adequada, né? E o dizer não, muitas vezes, ele vem acompanhado desse medo, né, da outra pessoa se sentir rejeitada, se sentir mal, né? Mas ele não precisa ser desconfortável assim, principalmente porque o não ele pode ser dito de uma forma gentil, né? E ele pode ser dito, inclusive, sem usar a palavra não, né? Por exemplo, diante de um convite, eu posso falar assim para a pessoa: gostaria muito de participar, adoraria estar aí, mas eu assumi um outro compromisso, né? Então, a princípio, pode parecer uma tarefa difícil, mas o treino assertivo facilita isso bastante. E às vezes a gente deixa de falar um não e aí vira uma bola de neve. Sim. O nosso problema porque a gente não disse não e depois não consegue cumprir, talvez o compromisso que a gente fez com a pessoa. E aí vem aquele pensamento: nossa, por que eu não disse? Por que eu encontrei essa dificuldade? E a Mariana focou então nesse não do dizer para o outro. Mas é importante também a gente falar do não para nós mesmos. Então, como identificar que talvez é hora de dar alguma pausa em algum projeto, reavaliar se realmente está valendo a pena investir a nossa energia, né, em algumas atividades do nosso dia a dia? Como que a gente toma essa decisão e a importância de dizer não, então, para coisas nossas também? Talvez o dizer não aí para si mesmo, né, seja realmente difícil, né, principalmente quando a gente quer, né, tem tantos projetos que são interessantes, que eu quero participar, mas avaliar essa sobrecarga, né, vai ser essencial. E acho que muito no foco aí de cada pessoa descobrir esses valores que vão orientar a sua vida, né? Acho que isso é fundamental. Então, quando a gente tem uma clarificação de valores do que é importante para mim, do que eu estou considerando que vai me trazer resultados para uma vida plena, significativa, né? Isso vai trazendo uma orientação melhor do quando eu preciso dizer o não. Com certeza. E isso é muito importante porque às vezes a gente realmente tem essa vontade de abraçar o mundo, né? Então, por exemplo, já aconteceu muito comigo, né? Vai estar chegando férias ou algum feriado. Eu tenho várias coisas que eu quero fazer que eu falo: nossa, agora eu vou ter tempo de fazer, então eu vou dar conta de tudo isso. Passa as férias, passa o feriado, eu não fiz nem metade. Aí eu fico me culpando. Nossa, mas eu não aproveitei o suficiente bem esse tempo. Nossa, mas na verdade eu fiz o que dava pra fazer. Eu fiz o que dava pra fazer com aquele tempo. Talvez não me planejei muito bem, talvez só tinha aquele monte de coisa que eu queria fazer, mas não me organizei para realmente ver se eu ia dar conta e falar: ó, realmente aqui não vai dar. E quando vi que não ia dar, não soube falar não para mim, de falar: ó, até aqui é onde dá para ir, a partir daqui não vou dar conta. Então também tem isso, né, da gente ver que às vezes a gente quer fazer, quer muito fazer, às vezes acha que vai ter um tempo para fazer, mas no final não dá. E se não der também, às vezes está tudo bem, né, poder dizer esse não. E também tem muita gente que funciona à base da motivação, estabelecendo metas, né? Porém, a gente precisa aí ter cuidado para não acabar se cobrando demais. Então, qual a estratégia aí que você dá para a gente poder perceber quando que essas metas podem acabar se tornando, deixar de ser saudável? Sim. Então, como a gente disse, o planejamento é importante, né? A organização. E nesse planejamento a gente vai incluir aí as nossas metas, né? É interessante observar se eu estou estabelecendo uma meta realística, né? Ou seja, uma meta atingível. O que eu estou me propondo é possível de ser realizado, né? Uma outra dica também é dividir, por exemplo, eu tenho um objetivo muito grande, uma tarefa muito grande, dividir em mini objetivos e ir executando um de cada vez. Isso também dá uma sensação
melhor, né? De estar atendendo aquilo que eu estou me propondo. Um degrau de cada vez, né? Um degrau de cada vez, um passinho de cada vez. Estamos falando aqui de meta, de atividades, e às vezes a gente entra nessa correria e não pensa na importância também de respirar, de dar uma pausa, de realmente aproveitar o descanso. Então, qual que é a importância também da gente criar, talvez, estabelecer esse tempo de não fazer nada, o famoso ócio criativo? Pois é. Isso aí está incluído lá, se a gente pensar lá nos quadrantes, né? Lá no importante e não urgente, né? Então, planejar algum tempo de lazer, de diversão, de coisas que eu faço para mim mesma, né? E ter esse tempo para relaxar, fazer uma pausa consciente, né? Mesmo durante o dia, durante o trabalho, parar 5 minutinhos, respirar, perceber como é que está o seu corpo, né? Fazer essa conexão entre mente e corpo, né? Considero isso importante. E, assim, é claro, né? As metas, elas vão orientar, né? Mas a gente pode refazer sempre esse planejamento. É muito importante ter esse tempo para si, cuidar de si, porque às vezes a gente se perde muito nessa correria, às vezes se perde até mesmo no próprio planejamento, e esquece de adicionar lá um tempinho para a gente olhar para si mesmo e para cuidar de si. E a gestão de tempo, ela pode ser ainda mais fácil na era digital. Por um lado, talvez a era digital torne um pouco mais difícil, porque a gente se perde ali, a gente perde noção do tempo realmente nas redes sociais, enfim, a gente fica ali, quando vê, passou muito tempo, a gente não está usando o nosso tempo com sabedoria, mas a tecnologia também vem para ajudar, e principalmente para ajudar. Então, ela também pode ajudar aí nessa era digital. De que formas, então? Que aplicativos e talvez outros materiais você indica para a gente adotar na nossa rotina e para auxiliar aí, para ser aliado da gente nesse planejamento? É isso mesmo que você disse, né? É uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela favorece, né? Com os aplicativos, com esse suporte, ela pode ser também, como a gente disse, o ladrão de tempo, né? Então, precisa ter um cuidado com isso. A gente tem, por exemplo, o Google Agenda, né? Que é um calendário online que a gente consegue ali conectar ali os eventos, né? Compartilhar, então fica mais fácil de organizar. O Trello, que é um aplicativo que eu acho que ele é bem interessante, ele ajuda bastante ali. Inclusive, ele tem um modelo de sistema de produtividade que eu pessoalmente uso, acho bem interessante. E um que ele é baseado na técnica Pomodoro, que chama o Fox To Do. Então, você vai colocar lá o projeto, o tempo que você vai se dedicar, a pausa, né? Porque é importante essa pausa. Tem alguns estudos que mostram isso, que o nosso cérebro ele é capaz de focar concentradamente de 45 a 50 minutos, depois precisa de uma pausazinha de 5 a 10 minutos para voltar ao trabalho. E, Rosana, você falou de um livro também, fica o espaço aberto para você indicar para o pessoal que está precisando, então, de gerenciar melhor e otimizar melhor o seu tempo. Sim, é um livro bem interessante nessa temática, né, que chama Essencialismo, a busca disciplinada por menos. Então, lá nesse livro, ele vai abordar esses aspectos, né, do dizer não, da gente analisar o que é realmente essencial, o que é realmente importante, e aí vai citar vários casos lá, é bem interessante. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. Muito importante a gente conseguir realmente gerenciar o nosso tempo nesses dias tão corridos, né? Que a gente tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas distrações, informações chegando o tempo todo. Vamos começar a se organizar melhor, ter um tempinho para respirar, e com as dicas que a gente recebeu aqui hoje, não vai ter mais segredo. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. E a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem a finalização do pudim de leite. Não saia daí.